Por favor, pegue a palavra do Senhor. Eu não sei se você que está sentado pode ficar de pé. Se puder, faça isso, por gentileza. O que nós vamos ver hoje, na minha opinião, é o maior ensinamento de administração e planejamento à luz da palavra. E nós tivemos uma lição muito dura nesta pandemia, porque quem não se planejou, passou maus bocados agora na pandemia. Quem viveu a vida louca, vivendo hoje como se o amanhã já estivesse garantido, porque tem pessoas que ainda se orgulham em dizer: estou matando um leão, como que é mesmo? Eu mato um leão por dia, mato um leão para o almoço e deixo um amarrado para o jantar. Isso aí é conversa de quem não se planeja, porque quem planeja tem vários leões amarrados, tá bom? Esse negócio de matar um leão para o almoço e deixar um amarrado para o jantar, é conversa de quem não se planeja. Vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar hoje através da sua palavra. Lucas, capítulo 14, eu vou ler do versículo 28 ao 30, acompanhe comigo. Isso aqui é Jesus dizendo, ele diz assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, edificar uma torre e uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para saber se tem com que a acabar? Olha o que Jesus disse há 2000 anos, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a construir, a edificar, e não pôde acabar. Começou a fazer, depois o dinheiro acabou, e estão zombando dele porque não ficou com dinheiro nenhum para a construção. Você pode pedir para eu parar agora e eu paro a pregação. Ou então, abra o seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem a te falar, porque este ensinamento vai te proteger de passar sufoco em uma outra crise, em uma outra situação difícil. As pessoas que me ouvem há 10 anos, e puseram 50% dos meus ensinamentos, aliás, eu vou retirar o que eu falei, meus não, ensinamentos do Senhor Jesus, eu só copio e passo para vocês. Quem colocou metade do ensinamento que eu trouxe nos últimos 10 anos, não sofreu tanto na pandemia. Sofreu porque todo mundo sofreu, mas não sofreu tanto. Deu para nadar ainda de braçada em meio à pandemia. Eu vou ler o versículo 30 novamente. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. É muito triste isso. É muito triste isso. Ouvi isso aqui. Começou e não teve como terminar. E muitas pessoas colocam isso dentro de si. A pessoa começa a construção de um banheiro, para na metade. Começa a reforma da casa, para na metade. Começa a trocar o telhado, para na metade. Isso é coisa, não de todos, né? Mas de alguns brasileiros. Jesus disse que é vergonhoso ouvir isso. Começou a trabalhar, a edificar e não pôde acabar. Diga comigo, começou a edificar e não pôde acabar. É para você ouve aqui de Jesus para não ouvir dos ímpios. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Crê mesmo? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, que é digna de toda a honra e de toda a aceitação, a maior
a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, continue, continue. Ó Pai bendito, Deus santo, vive e verdadeiro, a tua palavra agora vai ser pregada. Abra o nosso entendimento para receber esta revelação, e envia a tua palavra com poder, autoridade e sabedoria, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por favor. Eu estou falando também para quem me assiste pela TV, pelo programa Igreja no Seu Lar, não apenas para o povo da igreja, mas também para milhares de pessoas que me assistem pela TV. Quando pegamos a palavra do Senhor e passamos a estudá-la, descobrimos que a palavra de Deus tem a receita para todas as coisas concernentes a esta vida. A palavra de Deus ensina como ter uma relação amorosa, marido e mulher, como ter um bom tratamento com as pessoas, com os cristãos, com os ímpios, como criar os filhos, como ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e como administrar a vida financeira, a vida econômica. A palavra de Deus tem todos estes ensinamentos. Jesus tratou todos os assuntos que eu acabei de falar com você, inclusive a questão financeira, a administração financeira, a administração para o casal, para o lar, a administração financeira para a família. Tanto é que em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, Jesus já nos dá uma dica de como ter êxito, sucesso na questão financeira. Ele diz assim, eu vou colocar na tela do seu televisor: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, construir uma casa, fazer uma construção, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, planejamento, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de começar a construção, começar o projeto, e não a podendo acabar, todos, ou seja, vizinhos, invejosos, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: olha aí esse irmão, olha este homem, começou a construir, a edificar, e faltou dinheiro, não teve dinheiro para acabar. Jesus revela aqui, de certa forma, que nós vivemos em pelo menos 4 reinos, 4 mundos. E eu classifico assim: mental, sentimental, físico e espiritual. Por quê, pastor? Porque antes de fazer qualquer coisa, seja para o bem ou para o mal, seja para construir, ou simplesmente gastar, ou dar um presente, ou comprar alguma coisa, antes de fazer qualquer coisa, tanto na vida emocional, tanto na vida espiritual, tanto na vida sentimental, como na questão econômica, primeiro nós pensamos. O reino dos pensamentos. Tudo que fazemos antes foi pensado. Às vezes a pessoa diz: eu tomei uma decisão sem pensar. Como assim? Pensamos sempre.
Podemos ter pensado e tomado decisões erradas, mas que pensamos antes, pensamos. Então, quando você está no mundo dos pensamentos, os pensamentos, eles produzem sentimentos. Então eu estou pensando em uma coisa, seja para construir ou para comprar, e vou trazer mais para o nosso dia a dia, o jovem que está pensando na outra jovem, a menina que está pensando no menino, o menino que está pensando na menina, a véia que está pensando no véio, porque véio também quer namorar. Primeira pessoa pensa no mundo dos pensamentos, no reino dos pensamentos. A maioria das coisas, a maior parte das coisas acontecem no pensamento. Se ficar só neste reino, beleza. Acontece que pensamentos produzem sentimentos. Enquanto você está pensando é uma coisa. Quando você começa a pensar e os pensamentos viram os sentimentos, aí a coisa começa a ficar complicada. Porque tudo isso ainda está no invisível. O pensamento é só seu, o sentimento é só seu, está no invisível. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa de campo, e ela começa a pensar nisso. Estes pensamentos geram sentimentos. A pessoa começa a olhar nos sites de busca, nos sites de venda, casa no campo. Por quê? Porque ele teve um pensamento, ela teve um pensamento. Esse pensamento gerou um sentimento. E sentimento é um problema. Porque o sentimento é como uma bala, é forte, é poderoso. O sentimento produz ação. Que é quando a pessoa pensa, sente e faz, ela age. O pensamento produz ação, ação produz realização. Eu pensei, senti, agi, realizei, seja para o bem ou para o mal. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando de pensamento, sentimento, ação e realização, ainda que a coisa não tenha saído como planejado. Ou numa linguagem mais clássica, Jesus está ensinando planejamento, administração e realização. E eu vou além, aqui ele está mostrando pensamento, porque é do pensamento que vem o planejamento. Você pensou, começa a planejar. Quando é para o mal, a palavra usada não é planejamento, é estar maquinando o mal. Vamos voltar lá na leitura inicial? Volte comigo, por favor. Você se lembra qual foi a leitura? Se não lembrar, eu coloco aí na tela do seu televisor, aqui na igreja, no telão da igreja. Lucas 14, versículo 28. Preste atenção. Pois qual de vós, querendo, se eu estou querendo é porque eu estou pensando. Qual de vós, querendo, pensando, edificar uma torre, querendo, pensamento, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos? Saiu do mundo dos pensamentos e agora a pessoa está calculando. Ela está calculando por quê? Porque ela está sentindo. Entrou na esfera dos sentimentos. Lembrem-se, pensamentos geram sentimentos que geram ações. Versículo 29. Para que não aconteça que, depois de começar a construir, o que é isso aqui? Ação, gente. Eu pensei, senti e agi. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, ou seja, começou, agiu, só que não houve planejamento. Todos que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, aqui, versículo 30, aqui era para ter a realização, mas tem zombaria. Porque a pessoa
pensou, sentiu, agiu, mas não planejou. Não parece o povo brasileiro? Compra casa por emoção, compra carro por emoção, vai no shopping, gasta por emoção, assiste um comercial de um carro que acabaram de lançar, o carro do camarada tem 30 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, o que ele sente? Eu preciso de um carro novo, eu quero trocar este carro. Não é necessidade, é um sentimento que foi gerado por um comercial, um pensamento, que o levou a uma ação que vai tirar dinheiro do seu bolso, que será desastroso. Então, a nossa vida pode se dividir mesmo nestes 4 reinos, nestes 4 mundos. O que eu preciso fazer? Bom, eu já sei que sou assim, eu penso, eu sinto, eu vou agir. Agindo, eu realizo, seja para o bem ou para o mal. Então, o que eu tenho que fazer? Espera aí, já que eu estou no mundo físico, mental, sentimental e espiritual, eu preciso consultar a Deus para que as minhas decisões não sejam decisões que me façam arrepender depois, me arrepender depois. Eu preciso pedir a orientação do Senhor. E o que é que Jesus está dizendo? Você vai fazer alguma coisa? Dá uma verificada quanto você ganha, quanto você tem guardado, vê quanto você vai usar, se você tem o suficiente para concluir. Não apenas fique pensando ou sentindo ou tomando decisões irresponsáveis. Quando eu era jovem, eu podia tomar as minhas decisões, e se eu quebrasse a cara, seria só eu. Hoje, se eu tomar uma decisão errada, a minha filha paga, a minha esposa paga, a minha mãe paga, e mais algumas pessoas que estão comigo acabam pagando. Eu preciso hoje pensar muito bem. Eu estou pensando, eu preciso sentir as coisas certas, eu preciso tomar as decisões corretas, porque agora eu represento pessoas. Eu sou pai de família, e pela barba branca já era até para ser avô. Então, eu preciso pensar, para que as minhas decisões sejam corretas, e eu preciso colocar o Espírito Santo em todas as minhas decisões, porque se o Espírito Santo estiver comigo, as minhas decisões serão positivas, e todos que estiverem ao meu redor serão abençoados, assim como eu serei abençoado pelas decisões tomadas na direção do Espírito de Deus. Ei, a vós que dizeis: faremos isso, faremos aquilo, amanhã viajaremos, compraremos, contrataremos. Antes deveis dizer: se o Senhor quiser e vivermos, então faremos isto ou aquilo. Jesus ensinou planejar, trabalhar, administrar e realizar. Quando eu planejo e administro debaixo da orientação de Deus, então tudo vai dar certo. Por isso que o sábio Salomão, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 3, ele diz assim, acompanhe comigo: confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, as tuas construções, os teus projetos, os teus propósitos, as decisões que você vai tomar. Confia ao Senhor as tuas obras. Então, os teus, nós estamos em que mundo aqui? No mundo dos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações trazem realizações. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Coloque o teu mundo nas mãos do Senhor, o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, e as suas realizações serão abençoadas, os seus feitos serão notórios. Deus abençoa quem vive debaixo da sua direção
e faz planejamento. Olha só, Noé planejou construir a arca debaixo da orientação do Senhor e concluiu a sua construção porque Deus o abençoava. Davi entregou nas mãos de Salomão a construção do templo, e Salomão foi bem sucedido porque Deus estava na direção. Moisés, o tabernáculo, e Deus o abençoou. E você? O que você está pensando da sua vida e do seu futuro? O que você anda pensando, hein, seu João? O que a senhora anda pensando, hein, dona Maria? O que você anda pensando em relação ao próximo ano, aos próximos 10 anos? Eu não estou pensando nada, Jesus vai voltar mesmo, que Ele vai voltar, disso eu sei, e não tenho dúvida alguma, só não sei quando Ele vai voltar. Aliás, saber eu sei. Quer que eu te fale? Está preparado? Você não acredita em mim? Ele disse, eis que cedo venho. Ele vai vir cedo. Eu só não sei quando, mas ele diz que cedo vem. Então o que eu preciso fazer, já que eu não sei a data, eu só sei que é cedo. Este cedo pode demorar 100 anos, como pode demorar só 10 anos, como pode demorar 1 ano. O que eu preciso fazer é colocar os meus pensamentos, levar os meus pensamentos cativos ao Senhor. Eu preciso levar o mundo dos pensamentos a Deus. Eu preciso levar o meu mundo dos sentimentos a Deus. Eu preciso levar as minhas ações diante de Deus. E então Ele vai garantir a realização de todos os meus projetos. A Ele, a Ele, a Ele. Atenção, minha gente. Por que que muitas pessoas estão do mesmo jeito e nada muda? Porque a pessoa também não muda. Lembra que eu falei que nós estamos vivendo entre 4 mundos? Dá até tema de filme isso, não é? Mental, pensamentos, sentimentos. Tanto é que uma pessoa que tem pensamentos negativos, ela está ferrada. O cara que é pessimista não realiza nada. Porque se os meus pensamentos são negativos, como serão os meus sentimentos? Se os meus sentimentos são negativos, como serão as minhas ações? Se as minhas ações são negativas, que tipo de realização eu terei? Pobreza é resultado, riqueza é resultado, resultado de uma ação. O teu peso é resultado de uma ação. Que ação? O que você comeu ou deixou de comer. Felicidade, resultado de ações. Conhecimento, resultado de ações. Quais? Estudo. Resultados. Vida próspera, resultado do que? Trabalho e administração. Sabedoria com as finanças. Tudo isso é resultado. Causa e efeito, resultado. Então as pessoas que não querem colocar a palavra em prática e não querem aprender nada, elas olham para o resultado daqueles que tiveram excelência e atiram pedras. As pessoas que não conseguem realizar sonhos, elas olham para aqueles que realizaram os seus sonhos e atacam. Porque as pessoas só conseguem ver o fruto já produzido, mas não conseguem enxergar o caminho que a pessoa trilhou para realizar o sonho. Atenção, nós trabalhamos com 2 mundos diariamente, para ficar mais fácil para você entender: o espiritual e o material. Vivemos no mundo material e convivemos no espiritual. E para ficar mais fácil ainda, vivemos com o visível e o invisível. Tudo que é visível hoje veio do invisível. Pensamentos são visíveis ou invisíveis?
Hã? Invisíveis. Mas o que eu fiz com os meus pensamentos tornou-se visível. Eu tinha aqui na minha mente um pensamento: eu vou construir uma casa assim, 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 assim. Senti, pensei, agi. O que era visível agora se tornou visível. Tudo que você observa hoje no visível veio do invisível. Você olha essa construção, hoje é visível, mas um dia estava só na cabeça do arquiteto. Você olha um prédio, um dos mais belos do mundo, e você fala: nossa, que coisa linda. Só que um dia ele estava só na cabeça de um arquiteto. E alguém, se visse aqueles pensamentos, diria: que loucura. Dubai, por exemplo. Eu não fui a Dubai ainda, mas já está aqui. E um dia eu irei. É só eu ter a oportunidade. Dizem que ponto de ônibus em Dubai tem ar-condicionado, igualzinho aqui no Brasil. Não é só o ônibus que tem ar-condicionado, não. O ponto de ônibus. Todas as lojas com ar-condicionado, todos os shoppings. É uma cidade feita no deserto. Feita no deserto. A cidade hoje tem um PIB elevadíssimo. O país, que é pequenininho, tem um PIB elevadíssimo. No entanto, só existia na mente de algumas pessoas e hoje é realidade. Então a pessoa, ela pensa assim: eu quero uma vida diferente. Eu quero viver algo grande na minha vida financeira, na minha vida cristã, na minha vida pessoal. Só que para viver algo grande, você não pode continuar fazendo coisas pequenas. Se você quer uma vida diferente da que você tem agora, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Se eu faço as mesmas coisas, terei os mesmos resultados. Se eu quero mudar o fruto, eu tenho que mudar a árvore. Eu tenho que mudar as raízes. Por exemplo, um pé de manga tem centenas de mangas. A pessoa só consegue ver as mangas, os frutos. Só que as mangas é o resultado do que está no invisível, embaixo da terra. É o resultado que vem das raízes. Se eu pegar uma daquelas mangas e plantar em um outro terreno, que tipo de fruto eu vou ter? Por favor, responda. Manga. Por quê? Porque o fruto é o mesmo. A raiz é a mesma. Se eu quiser uma fruta diferente, um fruto diferente, eu tenho que mudar o invisível. Eu tenho que mudar na raiz. Se eu não mudar a raiz, o fruto permanece o mesmo. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, o resultado será o mesmo. Não entendeu isso ainda? Se eu não mudo as raízes, o resultado é o mesmo. Vou te dar uma ideia aqui. A pessoa nasceu num lar pobre. E ela cresceu ouvindo os pais, os colegas, os amigos que tinham a mesma condição financeira, dizendo para ela: todo rico é ladrão. Então a pessoa cresce com esta raiz. Sabe quando ela vai ser rica? Nunca, porque na cabeça dela, para ser rico tem que ser ladrão. Outra coisa que os pais fazem com as crianças. A criança diz assim: ô pai, compra para mim uma boneca. A filha, por exemplo. Nunca diga para sua filha: eu não tenho dinheiro. Ou você acha que eu nado em dinheiro, menina? Ou você acha que dinheiro dá em... Ah, então você já ouviu, né? Você acha que dinheiro dá em árvore? Se você não quiser dar, ou se você não puder dar, diga para ela: um outro dia o papai compra. Mas não diga a ela: eu não tenho dinheiro. Senão ela vai crescer produzindo estes frutos: eu não tenho
dinheiro. Então, para tudo na vida, ela vai dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. As raízes determinam os frutos. Muitas pessoas não prosperam na vida porque tem um bloqueio espiritual. As raízes dela. O pai sempre dizia: meu filho, você tem que trabalhar duro para ganhar um pouco de dinheiro. E aí a pessoa cresce, o que acontece na vida dela? Trabalha duro para ganhar um pouquinho de dinheiro. Se o pai ensinasse desde cedo que existe uma renda chamada ativa e passiva, que o filho pode no futuro trabalhar se quiser, enquanto o dinheiro trabalha por ele. Se o pai mostrasse para o filho que existem outros métodos honestos de se ganhar dinheiro, de ter prosperidade, o filho crescia com boas raízes e teria no futuro bons frutos. Não adianta querer mudar o fruto quando a raiz é a mesma. Não adianta querer gerar no visível enquanto no invisível você está fazendo a mesma coisa. E atenção, minha gente, trabalho é honesto e é bom, mas você não pode trabalhar a vida inteira pelo dinheiro. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro por um tempo, e depois fazer o dinheiro trabalhar para você. Jesus ensinou isso. Administração, Ele ensinou isso, minha gente. Quando você tem a mente em Cristo, sabendo que nada desta vida, desta terra, pode roubar o seu coração, então Cristo vai abrir o seu entendimento para fazer a moeda que responde neste mundo, e o que responde a este mundo é o dinheiro, entrar no seu bolso de uma forma extraordinária, e você vai pregar o evangelho através do dinheiro, que é aquilo que as pessoas trabalham e lutam. Observem que as pessoas estão trabalhando feito loucas para ganhar o dinheiro, e depois gastam o dinheiro para ganhar a saúde. Se você aprender com a palavra, aliás, a palavra mostra que até os animais, até as criaturas de Deus, fazem planejamento. E olha que a questão da inteligência foi dada a nós. Olha só o que diz Provérbios 6, eu vou ler do versículo 6 ao 8, eu acho. Acompanhe comigo aí. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Dá para colocar na linguagem de hoje? Eu quero ver como é que está isso na linguagem de hoje. Tem como, Rondinelli? Tem? Já está na linguagem de hoje? Bom, eu vou lendo aqui até ele conseguir. Vai ter com a formiga. Preguiçoso, agora está na linguagem de hoje. Ô preguiçoso, aprende uma lição com as formigas. Elas não têm líder, não tem chefe, não tem chefe, ele nem tem governador. Versículo 8: mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Será que a formiga é mais inteligente que a gente, rapaz? Eu vou ler novamente do versículo 6 ao 8. Meu Deus, que lição, hein? Que lição. Preguiçoso. Tem um nome pequenininho aqui. Jason. Preguiçoso. Aprende uma lição com as formigas. Versículo 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. Versículo 8: mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Ou seja, elas administram de tal maneira que quando vem a crise, seja ela qual for,
elas estão preparadas. Elas estão tranquilas. Elas não ficam amarrando um leão de manhã para comer no almoço. Elas trabalham com inteligência. Tem um texto aqui que eu quero compartilhar com você. Provérbios 24, versículo 3 a 5. Com a sabedoria se edifica a casa. Ó. E com a inteligência ela se firma. Planejamento. Você pensa, você planeja, você sente, você executa. E pelo conhecimento, pelo planejamento, se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Vamos colocar isso na linguagem de hoje, Rondinelli? Uma linguagem mais cotidiana, desde o versículo 3. Na casa, é o versículo 3 aí? Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, que faz planejamento, que ouve a palavra de Deus, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O forte trabalha pra caramba, trabalha 14 horas, 16 horas. O sábio paga para ele trabalhar 14 horas. 16 horas. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Pensamentos, sentimentos, ações, realizações. E tudo isso ensinado pelo Senhor Jesus. Legal, né? Você não sabia que tinha tudo isso na Bíblia, né? Tudo isso Jesus ensinou. Pensei, senti, agi, realizei. Simples assim. Eu só preciso ter bons pensamentos, que gerem bons sentimentos, para que eu tenha boas ações e realize grandes coisas. Planejar, trabalhar, administrar e realizar. Agora Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O principal planejamento que eu fiz, o melhor pensamento que eu já tive, o sentimento mais nobre que há no meu coração, a principal ação executada por mim, e a grande realização foi ter entregue a minha vida, os meus caminhos, a minha família, o meu ser, ao Senhor Jesus e reconhecê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então olhem aqui para mim, por favor. Quem aqui agora quer receber a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que tudo isso que você ouviu se materialize em sua vida? Quem quer, levante a mão direita para o céu. Muito bem. Permanece aí, irmão. Muito bem. Quem aqui se desviou, se afastou e quer se reconciliar com o Senhor hoje? Levante a mão, por favor. Muito bem. Agora eu quero falar com quem está me acompanhando à distância, através dos veículos de comunicação, rádio, TV e internet. Você quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão aí onde você está. Você se desviou e quer se reconciliar? Levante a mão aí onde você está. Fez isso? Agora coloque a mão direita sobre o local do coração, aqui na igreja também. Você que está no meio da multidão, faça a mesma coisa. E diga assim comigo: eu reconheço a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a partir de agora, a minha vida, os meus negócios, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas decisões
e realizações estão nas mãos do meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Retorne ao assento.